Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao episódio número 1 da Jornada Trader 4D. A Jornada Trader 4D é para você, trader, que quer ganhar mais de 4 dígitos ao dia no mercado financeiro sem complicação. Eu sou Alexandre Wernick, trader e investidor desde 2012. O assunto dessa aula é juros. Nós vamos entender o conceito de juros, como eles impactam a economia real e também os juros no day trade, qual a sua correlação. Eu não vou falar sobre curva média longa de juros, sobre inversão de curva de juros e também nem de cálculo de taxa PU. O objetivo aqui é mais para o curto prazo. Esse tema ele é muito importante para quem almeja ser um futuro trader 4D, porque ele vai mostrar para você e vai ensinar os fundamentos, um dos fundamentos do mercado financeiro, que é a influência dos juros na formação do mercado, ok? Eu não conheço nenhum trader ou investidor de sucesso que não domine esse assunto ou esse conceito de juros. Eu também vou mostrar 3 formas de você monitorar os juros DI no seu dia a dia e montarei com você uma curva de juros curta de DI. E aí você nunca mais vai operar contra a estrutura do mercado, ok? Vamos para a apresentação. Então, dando sequência, vamos entender um pouco o conceito de juros. Vamos começar entendendo o básico. O que são juros? De forma simples, juros são a compensação pelo empréstimo do dinheiro. Você empresta dinheiro, os juros são o que você ganha por isso. Por outro lado, se você pega dinheiro emprestado, os juros são o que você paga pelo uso desse dinheiro. As taxas de juros variam com base em vários fatores, como inflação, o risco envolvido e as condições de mercado. Mas, a gente tem que ter uma referência, Então, qual que seria a nossa referência? A nossa referência é a Selic. Aqui no Brasil, a taxa referência, todos falam, é a Selic. A Selic é a referência, é a queridinha aí, Então, Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela foi criada em 1979 pelo Banco Central do Brasil e é fundamental para determinar as taxas de juros em todo o mercado financeiro. Ok, beleza. Quem que define a taxa Selic? Vamos lá. Quem define a taxa Selic é o Copom, Comitê de Política Monetária. Tá? O Comitê de Política Monetária é o órgão do Banco Central formado por presidente de diretores que define a cada 45 dias a taxa básica de juro da economia, a Selic, tá bom? A Selic, ela é definida baseada na sua política monetária. A gente vai falar um pouquinho mais à frente aí, mas a política monetária, basicamente, ela tem o objetivo de controlar a inflação. Como que é feito a definição da Selic? Primeiro é avaliado como que está o nível de inflação. As contas públicas, se o governo está gastando muito, a atividade econômica e o cenário externo. Junto, essa composição de dados, eles tomam as decisões de aumentar ou diminuir a Selic. Vou falar um pouco aqui como que funciona essa reunião. Tá? Como que funciona essa reunião e por que eu vou falar, já estou justificando. Essa definição de juros, ela é muito importante para quem opera no intraday, para quem é investidor. Então vou falar um pouquinho sobre essa definição e é uma data que a gente vê muita mudança no mercado, Então, ou o mercado se posiciona, ou o mercado fica travado, Geralmente é chamada de super quarta, mas ela começa um pouquinho antes, Então, numa quarta-feira antes da reunião, a gente tem o período de silêncio do Copom, ou seja, os integrantes do Copom não podem falar com ninguém, porque eles podem ser influenciados, eles podem transmitir informações, Então o Copom se silencia. Inicia a reunião na terça-feira, primeira sessão terça-feira, e na quarta-feira finaliza. Então, na segunda sessão, eles batem o martelo e depois das 18 horas é liberado para o mercado a decisão do Copom. Outro dado muito importante que é liberado aos investidores é a ata. Tá? Então, começa na quarta-feira, período de silêncio, terça e quarta-feira da próxima semana, as reuniões, as apresentações e as decisões, e na próxima terça-feira é divulgada a ata. Os investidores, muitas vezes, eles já têm uma noção da Selic, do valor que vai ficar. Eles sempre estão de olho em pistas na ata, e ver como que o comitê votou. Se o comitê foi coerente, foi unido, se teve divergência, a expectativa, o investidor está sempre olhando para frente, tá bom? E então, por isso que essa reunião ela é muito importante. Então, em dias de reunião do Copom, geralmente a liberação é numa quarta-feira também, junto com os Estados Unidos, tá bom? Então, é assim que funciona a reunião que define a Selic. Como que você pode acompanhar isso aí? Tem 2 maneiras. Se você entrar no site do Banco Central, você vai ter o calendário de reuniões. Então, reunião do Copom, janeiro, 30 de janeiro, terça-feira, quarta-feira, reunião do Copom e na próxima terça sai a ata. E assim vai, tá bom? Outro local que você pode acompanhar também é no site Invest. Então, aqui vai ter o calendário econômico e aí você vai conseguir acompanhar a taxa Selic. Geralmente não, praticamente é sempre junto na divulgação dos Estados Unidos, tá bom? Então, dando sequência, essa definição da Selic, ela é tão importante porque ela está ligado ao quê? A política monetária, O que é a política monetária e qual o seu impacto? Existem 2 tipos de
política monetária: a contracionista, que aumenta os juros para frear uma economia aquecida, e a expansionista, que reduz os juros para estimular a economia e o crescimento. Entender, né, essa política é fundamental para prever como o mercado vai reagir, seja o mercado financeiro e também o mercado real. Vamos olhar aqui o próximo gráfico. Nós temos aqui o rastro que a Selic, né, registrou nos últimos anos. Então, eu vou explicar basicamente como que uma política expansionista ela influencia na nossa economia real. Geralmente, quando começa um ciclo de corte de juros, o nosso mercado real, ele está em depressão, ele está gerando poucos empregos, tá? A economia está bem desaquecida, né? A elevação da Selic ou o estímulo da Selic, né, no caso aqui, ele é uma das ferramentas principais do Banco Central para o controle da inflação. Então, basicamente, quando a gente começa um ciclo expansionista, ou seja, uma queda de juros da Selic, o que basicamente vai fazer? Vai entrar mais dinheiro na economia real. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: política expansionista. Pense que vai entrar mais dinheiro na economia real. É isso que acontece. Como que vai entrar? Se o juro ele era 14,25, ele cai para 6,50. O custo do aluguel do dinheiro ele vai ser reduzido. Se sai de 6,5 para 2, ele reduz pela metade, né? De 14 para 2, nós estamos falando de uma redução de 7 vezes. Então, o custo do dinheiro ele fica muito menor. Quando nós temos o início de uma elevação da Selic, no caso, né, elevação da Selic, começa o quê? O custo do dinheiro começa a ficar mais caro. E isso vai impactar os empréstimos, que vão tornar os produtos mais caros, que vão tornar os serviços mais caros, que vai circular menos dinheiro. Então, automaticamente, o que acontece? As empresas, vide exemplo das empresas listadas na bolsa, né, que trabalham com consumo, com venda, eletrodoméstico, eles precisam de captar muito dinheiro. Então, assim, precisam de dinheiro emprestado para continuar as suas operações. O custo do dinheiro quase quebra essas empresas. Tá? Se você vai financiar um imóvel, uma casa, uma construção, tudo está ligado a essa taxa Selic. E se o custo do aluguel desse dinheiro está alto, você pagará mais por isso e você vai investir menos. Agora, quando a gente tem um baixo custo, você vai tomar mais dinheiro, o dinheiro vai circular mais, vai aquecer a economia. Esse processo de aquecimento da economia, ou de sair de um nível alto para baixo, é a política expansionista. Ao contrário, é a política contracionista. Quando a economia real estiver forte, girando, a inflação subindo, gerando bastante emprego, né, economia pujante, geralmente vai começar um início de elevação de juros. Vai começar uma política contracionista. E isso você vai se lembrar na prática, quando você vê esse vídeo mais à frente, você vai pensar, bom, Selic está subindo? Então toma cuidado, porque o custo do dinheiro vai ficar maior. Automaticamente, você né, deve pensar aí na sua vida real que a economia tende a desacelerar, tá? Então, por quê? Vai tornar cada vez o dinheiro vai circular menos no mercado real, tá? E o mercado financeiro, ele antecipa a economia real de 6 a 9 meses. A maneira que o Banco Central utiliza para fazer a sua política monetária é o controle da elevação ou da queda da Selic, tá bom? Então, quando a gente fala política expansionista ou contracionista, é isso que a gente quer dizer. Vai subir juros, vai descer juros, vai aquecer ou vai desaquecer a economia para controle da nossa inflação. Beleza? Agora nós vamos entrar na área que todo mundo quer saber, juros versus day trade. Vamos lá. Quais são os tipos de juros no mercado? Existem vários tipos de juros no mercado, né? Como juros simples, juros compostos, juros reais, juros rotativos, entre outros. Mas para o day trade, o que realmente importa é o DI, né? Ou depósito interbancário, que acompanha de perto a Selic. Vamos entender um pouco mais aqui. Juros DI, ou depósito interbancário. Juros DI, né, depósito interbancário, significa DI, depósito interbancário. Refere-se às taxas de juros praticadas nas operações de empréstimo entre bancos, ou depósitos interbancários. Dentro dessa composição desses juros, nós temos juros DI curto, médio e longo. Né? Então, DI curto são juros de curto prazo, ou seja, DI, né, aqui nós temos o símbolo, ó, DI F25. DI F significa o vencimento, tá? Vencimento em janeiro de 2025. DI F26 é janeiro de 2026. DI F27, janeiro de 2027. Isso ele vale, né? O vencimento F é tudo janeiro do respectivo ano. Os juros DIs, eles têm os vencimentos parecidos com os contratos futuros de índice, né? Só que eles têm aí as suas letras de vencimento. Porém, os contratos mais líquidos são os vencimentos em janeiro, tá bom? E aí, os juros DI, eles são muito utilizados por quem? Pelos grandes bancos, pelos bancos. Por quê? Existe uma regra do Banco Central que não permite que os bancos fechem com caixa no negativo.
Isso foi feito para proteger o sistema bancário, o sistema financeiro nacional. Então, o que acontece? Tem os juros DI, e se um banco vai ficar com caixa negativo, ele faz uma operação, né, de empréstimo, geralmente de curto prazo, de 1 dia, 2 dias, geralmente de 1 dia, né? Até esse tipo de operação de overnight. Então, é um empréstimo de 1 dia para cobrir esse caixa, né? Então, os juros DIs são utilizados principalmente dessa forma, né? Uma das funções dele é também fazer esse tipo de operação aí entre bancos, né, para atender essa norma aí do Banco Central, tá bom? Nós vamos passar um pouco à frente aí e vamos seguindo para a gente entender um pouco mais. Qual que é a correlação dos DIs no day trade, né? Então, só para a gente finalizar o assunto aqui, mais juros, agora vai começar a chegar na parte que interessa para os day traders, né? Então, qual que é a correlação dos juros, né, dos DIs com dólar e índice? Vamos lá. Então, existe, né, uma correlação, sim, direta e reversa, tá? Quando os juros sobem, quando os juros DI sobem de forma expressiva, o dólar tende a se valorizar, pois o juro mais alto atrai investidores externos, aumentando a demanda pela moeda. E o índice tende a cair, já que os juros mais altos, né, encarecem o crédito e desestimulam o consumo, impactando negativamente o desempenho das empresas listadas. Aqui, ó, nesta imagem, eu peguei aqui, né, o ativo índice futuro, DI F26, DI F27, DI F28, DI F29 e dólar futuro. Então, observe o que isso aqui está nos dizendo. Ó, DI dólar subindo, né, como está escrito aqui, e o índice caindo, tá bem? Quando os juros caem de forma expressiva, aqui, vamos lá, o que é expressiva? 0,8, 0,9, 1%, né, é um valor expressivo. Então, mais ou menos nessa faixa. No dia a dia, vocês vão definir pela experiência de vocês, tá? Quando os juros caem de forma expressiva, o dólar tende a se desvalorizar, pois juros mais baratos tornam o investimento no país menos atraente para o capital estrangeiro. O índice tende a subir, uma vez que os juros mais baixos facilitam o acesso ao crédito e estimulam o consumo, beneficiando as empresas listadas na B3. Então, gente, ó, a regra básica é o seguinte: se os DIs estão subindo, o dólar sobe e a bolsa cai, tá? Então, assim, isso é uma estrutura provada e comprovada do mercado. Não opere, a partir desse conhecimento que você está tendo, não opere mais contra esse tipo de mercado, a não ser por operações de pullback curtas, de giro curto, tá? Porque assim, na grande maioria, você vai ter o sistema financeiro trabalhando contra a sua tentativa de acertar uma reversão. Então, essa é a correlação. E isso é a regra do mercado. O mercado de juros, ele é o que comanda todo o dinheiro. Todo banqueiro quer saber do juro, tá? Então, se está subindo, quanto que ele vai ganhar, e se está saindo, né, quanto que ele deixa de ganhar, tá bom? Então, a correlação dos DI para o day trade é essa. Se juros sobem, dólar sobe, índice cai. Se juros caem, dólar junto com o DI cai também. E o índice tende a subir, tá bom? Gostaria que todo mundo entendesse essa correlação e não tentasse agir contra essa estrutura do mercado, porque de fato é uma estrutura que opera de maneira sincronizada e é um dos fundamentos do mercado, tá bom? Agora nós vamos fazer, né, vamos para a dica prática. Eu vou criar uma curva de DI curta e também vou mostrar 2 a 3 formas de você monitorar os DIs na prática, ok? E aí, quando tiver uma estrutura dessa te dizendo assim, ó, está dólar e DI subindo e índice caindo, você não vai tentar operar para o lado errado. Faça o seu dever de casa e analise um ponto de reentrada a favor do movimento da estrutura do mercado, tá? Porque por muitas vezes falta de conhecimento faz o pessoal perder. Então, perder grana no mercado. Então, pessoal, dando sequência aqui, vamos para a prática montar 3 maneiras de você monitorar os DIs. Primeira dela, nós vamos montar uma curva curta de DI. Nós vamos deixar, né, os DIs na nossa tela aqui. O que eu sugiro? Primeiramente, você pega e monta uma aba nova aqui embaixo, né? Cria um novo layout. Deixa os seus layouts que você já tem, né, configurado, deixa eles tranquilinho aí, você vai começar um novo layout, tá? Para não perder o seu layout antigo. Primeira coisa que você vai fazer, clica com o botão direito no fundo gráfico, clica aí em inserir indicador. O que nós vamos procurar aqui, ó? Comparação, tá? Nós vamos procurar esse indicador aqui, ó, comparação. Clica no botão direito fundo gráfico, clique em comparação. E aí você vai inserir uma nova janela e vai dar um OK, tá? Vai aparecer aqui embaixo, ó, para quem não conhece, né? Esse indicador aqui ele vai fazer a comparação entre ativos. O que nós vamos fazer? O ativo principal, né? Eu já criei ele em cima do input, tá bom? Então o input ele vai permanecer, ele vai criar esse indicador aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar, né, no gráfico aqui embaixo, ó. Clica aqui no candle, botão direito, propriedades da comparação. Deixa eu só... Ó, abriu aqui, né? Primeira coisa, eu vou transformar ele em linha, tá bom? Então seleciona a linha. E aí, nós vamos adicionar os DIs que a gente quer monitorar. Então eu vou tirar esse aqui, ó.
esse ativo vai ficar só o Infut. O que eu vou digitar aqui, ó? DI1F. Nós vamos montar aqui, ó, do 26, DIF 26, DI 25. O DI 25, agora nós estamos quase no fim do ano, não vale muito a pena, tá? Então bota aí do 26, 27, 28, 29, beleza? Agora nós vamos adicionar aqui o dólar também. Esse aqui nós estamos montando uma curva curta de DI, junto com os ativos que a gente quer fazer, né, o rastreio. Então eu digitei DOLFUT aqui. Vou dar um aplicar, ok. Então nós temos aqui os DIs, tá vendo? Opa. Nós já estamos com os nossos ativos montados. Aqui ó, apareceu o Infut. O Infut é esse ativo que está superior aqui, né? Se eu colocar aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó, DOLFUT, né? E eu mudar, o ativo referência, ele tem de mudar e eu ficarei sem o Infut, tá vendo? Ó, eu mudei para o DOLFUT e eu tô sem o Infut aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar também, né? Vou adicionar também o Infut. Porque se tu quiser usar no dólar, o conceito é o mesmo, né? Então vamos botar aqui o Infut. Quando tiver aí né, operando com um ou com o outro, aí você só muda aqui na aba e já vai aparecer. Então, adicionei aqui o Infut, DOLFUT. Ele tem dois, porque um é esse referência, a gente já tinha inserido outro. O que nós vamos fazer agora? Eu vou clicar novamente, né, sobre os ativos e eu vou fazer uma marcação que vai ser padrão para mim. E aí você faz da sua melhor maneira. Então, vou vir em ativos, vou vir em aparência. O DOLFUT, eu vou colocar ele de amarelo. Tá? Dou um aplicar. Deixa eu colocar o Infut e eu vou colocar ele de branco. Vai destacar bem. Então, vamos ver aqui. Ó, tá feito, né? Tá feito o ajuste. E aí, o que você vai fazer no seu dia a dia? Você vai fazer o seu pré-mercado, você vai estar tranquilão lá. Vamos dar um exemplo aqui, né, de correlação. Quando o mercado trabalhou, né, e você vai ter essa visão aí de mercado. Então, no dia 23, né, foi sexta-feira. Como é que foi na sexta-feira? Ó, o que esse gráfico está nos dizendo? Na parte de cima eu tenho o dólar, né, cotação em candle. Na parte de baixo eu tenho também a linha do dólar. E eu tenho a linha branca, que é o do índice. Então, se você chegar no seu dia lá, iniciou, você vê uma retomada de tendência de baixa, os DIs estão caindo, o dólar está caindo e a curva branca do índice está subindo, tá tudo certo, meu amigo. Não precisa, né, operar contra o sistema. Você está vendo que isso aqui está saudável. Vamos dar o exemplo aqui do trade da virada, que aconteceu, né? Aconteceu, acho que foi na quinta-feira, dia 22. Olha ali, gritante, né? Então, vamos mudar aqui para o Infut. O que é o trade da virada, Alexandre? É quando o mercado perde a estrutura comprada. Vou pegar aqui no dia 22, né? Passou. Vamos pegar o exemplo aqui. Ó, nós temos aqui do dia 22, 23. O que é o trade da virada? Vamos olhar aqui, ó. Quem é meu aluno já sabe, né? Ó, temos aqui a média de 20, tempo gráfico 60 minutos, tá? O que aconteceu? Trade da virada. Vamos alinhar para o mesmo horário. Estava tudo embolado, né? Estava tudo embolado, porque o mercado estava corrigindo, e aí teve o trade da virada. O mercado só faltou gritar, né? É venda de índice, é compra de dólar. Ó, aqui, o que aconteceu? Tá vendo que o DOLFUT, eu vou alterar novamente esse outro, para ver se ele vai... Aquele ativo que eu troquei primeiro, isso acontece porque a gente mudou, né, o ativo que estava aparecendo. Deixa eu colocar o dólar de amarelo aqui também, ver se vai dar certo. Então, DOL, aqui, ó. Esse DOL eu vou colocar de amarelo também. Aí fica os dois, já deveria ter colocado. E aí, o que a gente está analisando, né? Nós estamos analisando, aqui eu tô com dois Infut também, eu vou trocar, que tem um amarelo ali, ó. Não, pelo fato de eu estar trocando de gráfico, tá? Deixa eu só ajustar aqui, daí já fica padrão. Então, como é que faz? Clica com o botão direito, em cima, né, da linha, e a gente vai acessar a configuração aqui, e aí a aparência do Infut que está amarelo, eu vou trocar para branco, para ficar bonito, padrãozinho, né? E aí você vai chegar na sua estação de trabalho, numa quinta-feira. Lá os meus alunos já receberam os avisos, ó, trade da virada. Mas você quer ter uma certeza a mais, né? Você quer ter uma certeza a mais, será que é real? Aí você vem e olha as curvas DI, o dólar abrindo, o índice, né, caindo. Isso aqui, ó, essa somatório de DIs aqui, né, é a correlação que você precisava para dizer, não, de fato, é um trade da virada. E observe que quando o mercado começa a se recuperar, né, as curvas também voltam. Então, o mercado ele é estruturado dessa maneira, tá? Dólar e DI trabalham junto pro mesmo lado e índice, né, sempre na ponta oposta, tá bom? E aqui você vai ter muito estudo para fazer, muita técnica para melhorar. Olha lá o preço do índice, quanto que caiu, né, e como que veio fazer os fechamentos. E aí, né, a inversão que teve e o índice trabalhando para cima, depois vieram se encontrar. Então, essa é uma maneira de você montar uma curva de juros curta de DI
e correlacionar de maneira correta, né? E aí o que você pode fazer? Você pode preparar esse gráfico e deixar no cantinho da sua tela, né? Você não precisa nem estar operando, nem com a tela ali em cima, só mostrei aqui para ficar de exemplo. Aí você deixa no cantinho aqui, ó, só observando, né? Quando o mercado faz as inversões, tá? Então, o que acontece aqui, ó, vocês viram que aqui teve um buraco aqui? O que é isso aqui? Novo contrato de juros. Esse aqui é o novo contrato do índice FTSE, que foi numa quarta-feira. Tá? Ele continua alta, né? Chega uma hora que o mercado se encontra, tá bom? Então, tem que entender um pouco mais das estruturas do mercado. Mas isso daqui vai te dar uma tranquilidade ou uma certeza de você não estar trabalhando pro lado errado, tá? Isso é uma das formas. Outra maneira que você pode fazer para monitorar os DIs é você montar uma grade de cotação. Tá? Vamos mostrar aqui, tá? São as maneiras que você pode fazer. Primeira delas, monta uma curva curta de DI, tá? É só voltar esse vídeo aqui e fazer o passo a passo, não tem erro. Segunda opção, você vem aqui, ó, monta uma grade de cotação. E eu vou explicar, né, como que você vai fazer. Você vem aqui, aqui, ó, cotação, tá? Aqui nós temos a curva futura, média, longa, né? Mas você vem aqui, ó, grade de cotação, tá? Eu já tenho ela configurada, né? Eu já coloquei aqui, ó, DI dólar índice, porque eu já agrupei esses ativos. Né? Então, como que você vai fazer? Se seu profit estiver fechado aí, né, tiver padrão, quando você abrir isso aqui, vai ter um monte de informação, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. A gente vai clicar aqui nesses ajustes. O que você vai fazer? Quando você abrir aí, vai estar todos, né? Ó, vamos fazer assim, quer ver? Ó? Vai estar todos esses itens, né? Vai estar todos esses itens aqui ao lado. O que tu quer ver aqui? Tu quer ver o ativo, o DI e a curva, né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó, de eu jogar esses 4 itens, eu vou devolver eles aqui para o lado. Né? Ó, ele já começa a encher muito a minha visão, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Vem em ajustes, aí fica a seu critério, né? O que você quer observar? Eu quero observar, né? O que? A notícia. Deixa eu só tirar aqui. Eu quero observar a variação, o gráfico e o ativo. É isso que eu quero fazer. Então, toda essa coluna da direita vai estar aqui. E aí você pode deixar ao seu gosto. Eu só pego, né? Se eu quiser tirar da direita para a esquerda, seleciono o que eu quero tirar e jogo para cá. E dou um OK. E acabou. Porque isso aqui é só para me dar uma referência, né? Dar uma referência. Caso tu não tenha a curta, não queira fazer dessa maneira, tu tem essa opção de otimizar também. Como é que você vai fazer, né? Como é que você pode fazer aqui, ó? Então, a parte de configuração de variáveis, de coluna, você faz dessa maneira aí, tá? E como que você vai fazer para organizar? Você pode vir aqui, ó, ADD significa adicionar ativo ou adicionar carteira. Se você quiser organizar, né, na sua grade de cotação aqui, ó, DI, dólar e índice, né, você pode criar uma carteira nova. Então, você vem aqui, cria uma nova carteira, e aí você bota o nome que você quer aí, bota aí DI2, né? Ó, ok, criei uma nova carteira. E aí, você vai ter que adicionar, né, os ativos aí. Você pode já ter carteiras aí, você pode adicionar, você pode fazer várias configurações, tá? Então, agora, né, se eu clicar aqui, ó, e adicionar, eu vou adicionar agora os DIs que eu quero monitorar. Então, agora eu vou adicionar o ativo. Qual que é que eu quero monitorar? D1, DI1, F26. Dá um OK. Ele vai jogando aqui para dentro. Deixa eu só ver uma parada aqui. Ó, então, adicionou DI1F26, você pode vir aqui adicionar mais um ativo, né? DI1F27. Ok. E aí você vai fazendo DI1F26, 27, 28, 29, 30. Quantos, né, você vai conseguir monitorar? Dá para colocar uns contratos de outros meses aqui além do F? Dá. Metade do ano, né? Dá para colocar, mas os mais tradicionais são esses, tá? Então, essa daqui, ó, a grade de cotação é a segunda maneira de você monitorar os ativos. Eu não vou digitar todos, porque o objetivo aqui é ensinar vocês a não fazer o exercício completo, tá bom? A terceira maneira que você pode fazer, né, para monitorar é utilizar também, eu gosto bastante, a visão de mercado, tá? Então eu vou puxar aqui, ó, visão de mercado. O que é isso, a visão de mercado? Outra coisa, né, que eu esqueci de mencionar. Aqui ao lado, ó, você pode ajustar o tempo gráfico, né? Então aqui você coloca o dia, caso você queira ver em minutos, né, você vai ajustando aqui. Mas é nessa setinha aqui, quero ver no último mês, como é que foi a correlação. Vamos ver se é de fato aquilo que a gente está explicando. Né? Então vamos pegar um período maior aqui, 6 meses. E aí o que eu adicionei tudo aqui, né? Então coloquei o dólar, os DIs e eu coloquei o INFUT. Observa a curva de juros aqui, ó. Enquanto que os DI dólar estavam subindo, o INFUT caindo. E agora no final o mercado está se invertendo aqui, né? Retomando a correlação, tá bom? Então muda aqui o tempo gráfico, a gente consegue perceber exatamente aqui, ó, olha lá, o dólar retomando, o índice voltando a fazer uma queda. Então dólar e DI totalmente correlacionado e o índice totalmente contra. Eu montei aqui também, né? A correlação do índice. E aí vocês fazem também do jeito que vocês querem fazer. Montei aqui, ó, o índice. O índice futuro, ele é bastante impactado pela Petro e pela Vale.
e pelos 3 bancos, né? Então, o resumo do setor bancário é o IFNC, tá? Aí já fica de bônus aqui, caso tu queira fazer também para o índice. E agora, assim, não adianta só olhar para o índice sem olhar para essa estrutura, tá? Então, você sabe como funciona. Ah, porque a Vale, a Petro está subindo, e a Petro, a Vale está subindo, mas o mercado não está subindo. Por quê? Várias explicações. Juros estão subindo, dólar está subindo, né? O que acontece? O dólar está subindo, dólar e juros subindo, e a gente vê Vale e Petro subindo, não era para ser o contrário? Depende, calma lá. Por quê? A Vale faz o quê? Exporta commodities. Petróleo exporta, a Petro exporta petróleo também. Então, assim, o fato de o dólar estar subindo, né, pode ajudar algumas ações da nossa cesta, tá? E aí é um assunto um pouco mais para frente. As 2 maiores empresas da bolsa, né, Vale e Petro, elas podem estar sendo beneficiadas pela alta do dólar, e aí você tem que prestar atenção nesses detalhes, né? Então, pode afetar aí, né, esse movimento, tá bom? Então, não vou entrar nesse assunto agora, né, mas eu montei a correlação aqui também para o ativo índice, beleza? Então, a segunda forma é essa aqui. Mudou o tempo, né? Ajustou ali o tempo gráfico, tá tudo certo. Você bota no dia a dia, você vai ver, está subindo, está descendo. Treine bastante, né? Para entender a dinâmica aí dessa visão, tá bom? Que é a segunda forma, mas eu acho que essa aqui ainda vai te dar uma sensibilidade maior, porque aqui a gente vai botar no 1 minuto, tá? Deixa no gráfico do 1 minuto para você, de fato, ver, né? Ver a antecipação. Eu não vou falar o que alguns estão dizendo por aí. Alguns influenciadores dizem que o juro sai na frente, tá? Não sei se é verdade. Aí eu não posso afirmar. Tá? Dizem alguns que o juro dá o sinal. Dá o sinal, você consegue sair do dólar, você consegue entrar no índice se você estiver na ponta contrária. Mas fica a dica, você vai ter que descobrir também, tá? Então bota no 1 minuto e você tem a curva curta aqui para acompanhar, né, esse cenário. Então treine, passa o dia observando aí para você ajustar. E se você acha que dá para pegar uma antecipação, você me fala aí depois nos comentários, beleza? Então isso aqui é a maneira 1, isso aqui é a maneira 2. E a maneira 3 é você usar o visão de mercado. Eu uso bastante, né? E eu montei a mesma visão da grade, eu montei aqui, ó. Então, os DIs, né? O dólar, os DI F25, 26, 27, o 28, né? E aqui o reverso, né? Que é o contrário do que a gente está esperando. Então, a correlação seria o quê? A gente colocar aqui, trabalhar uma semana, dólar sobe, DI sobe e o mercado aqui devolve. Então, nessa parte aqui tem uma certa, olha lá, DI F26 totalmente ao contrário do índice, tá bom? Então, seriam maneiras de você monitorar essa correlação e nunca mais operar contra a estrutura do mercado. Aí você pode escolher fazer o seu ajuste de layout aí como você achar melhor, tá bom? Então, galera, resumindo, o que a gente entendeu um pouco mais sobre os conceitos, né? O que é juro? É o aluguel do dinheiro. Se tu empresta, tu tem a receber. Se tu toma, tu tem que pagar. Existem várias maneiras, né? Vários tipos de juro. O Banco Central, né, utiliza, temos uma taxa referência que é a Selic para fazer, né, para dar um norte para todos os investidores que querem utilizar a Selic aí, né, como base para os seus negócios, para o day trade, né, os juros DIs, que são depósitos interbancários, né, são depósitos entre bancos, geralmente de curto prazo, conhecido como overnight, né, empréstimos de um dia, eles utilizam as taxas DI. Para nós traders e day traders, o que a gente tem que entender? Contexto macroeconômico sobre início de corte Selic, início de aumento de Selic, está ligando diretamente à economia real. Mas para o day trade a gente vai pensar na curva de juros curta, né? Então a gente tem aqui o exemplo aqui de uma montagem de curvas de juros curtas, né, que estão correlacionados, os DI estão do mesmo lado que o dólar. Então se juros DI sobem, dólar sobe. E ao contrário, também cai, né, na grande maioria das vezes. Então a correlação entre dólar e juros DI, ela é direta, eles andam junto e é reverso para o índice futuro, tá bom? No dia que você tiver dúvida sobre a estrutura do mercado, você faz essa análise e melhora o seu operacional. Então é uma técnica aí poderosa para quem quer de fato se tornar um trader 4D. Se você gostou, eu agradeço, deixa um like, deixa um comentário aí e bora para cima aí, junto conosco aí na jornada Trader 4D. Forte abraço a todos.